Mais no Ar e hoje a alegria de receber aqui o professor Paulo Henrique, um brinde à Maravilha, vida, bom dia professor. para Seja todos muito nós. bem-vindo ao Viver Mais. Exato. Professor Paulo Henrique é fisioterapeuta, coordenador do curso de fisioterapia da Universidade de Fortaleza. Exato. Professor, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta bem singular. Qual é o papel do fisioterapeuta? Algumas pessoas ainda não entendem bem o papel de vocês. Perfeito, excelente pergunta, né, que realmente vai ser bem importante nesse momento. Inicialmente, saudar a todos que estão nos prestigiando aqui na TVC e também agradecer a lembrança e o convite para a gente falar, vamos sim, de fisioterapia, né, da profissão que tanta gente ama e que está fazendo a diferença agora nesse contexto da pandemia, né? Então, a fisioterapia é uma ciência, é uma profissão da área de saúde, né, que tem autonomia nos processos realmente, vamos assim, de exercício profissional e que vai utilizar ferramentas, estratégias relacionadas a recursos manuais, a exercícios e agentes físicos, como calor, luz, entre outras estratégias. E tudo isso utilizado para reabilitar, recuperar a função dos pacientes e também para fazer, vamos assim, a prevenção, a redução de riscos que as pessoas possam ter, vamos assim, de alguma doença ou de alguma condição clínica. E além disso, o fisioterapeuta ele pode desempenhar um papel não apenas na saúde, no atendimento, mas também, vamos assim, cargos em funções de gestão, de instituições de pesquisa, de projetos, ou seja, é uma de ampla gama realmente de possibilidades que o fisioterapeuta, como profissional de saúde e como, vamos dizer, uma ciência, pode contribuir para a saúde da população. Professor Paulo Henrique, a gente sabe que a fisioterapia é um curso já antigo. Na Unifor, por exemplo, tem mais de 40 anos. Exato. Desde o surgimento desse curso da fisioterapia, dessa profissão, houve muitos avanços, evoluiu muito, e que aspectos o senhor acha interessante pontuar? Exatamente, excelente pergunta, né? E vale ressaltar que a profissão, apesar de ser a fisioterapia ser uma profissão relativamente nova aqui no país, né, regulamentada, com os órgãos de representação já definidos, né, mas deu um salto realmente nos últimos 20 anos de qualidade, de respaldo, de alcance no mundo do trabalho, né, de reconhecimento realmente espetacular, né? Então são várias áreas que a gente vai pontuar, mas antes é interessante a gente até a destacar uma curiosidade, né, que aqui no estado do Ceará, basicamente foi a Unifor, a Universidade de Fortaleza, que trouxe a fisioterapia São aqui mais de para o nosso. 40 anos, né? Exatamente, a Unifor já tem, vamos assim, vários anos no mercado e trouxe a fisioterapia para o estado. Então é um curso realmente bem reconhecido, respaldado no mercado e que já formou inúmeros profissionais que são destaque e referências na área, em diversas áreas da fisioterapia, não só aqui no estado, mas também no país e no mundo todo, né? E nesses últimos 20 anos, muita coisa mudou na fisioterapia, principalmente atrelada à ciência, à pesquisa, né? A busca realmente de soluções amparadas, vamos sim, em dados científicos, né? Então a gente vê muita tecnologia associada à avaliação da fisioterapia, às tomadas de decisões clínicas, ou seja, o tratamento e também os processos de reabilitação mais, vamos sim, enxutos e direcionados para práticas mais resolutivas, né? E isso daí reflete no maior resultado e até em menos tempo, né, de recuperação para os pacientes, né? Então, nesses 20 anos, né, vamos dizer, nos últimos 20 anos, realmente a fisioterapia está ganhando realmente um destaque e a pandemia catalisou, né, essa evolução. A importância do fisioterapeuta com esse momento que a gente segue vivendo, né, Exato. professor Paulo Henrique? E quero voltar ainda à questão dessas mudanças, né, nessa área. Muitas especializações, né, estão voltadas para o profissional de fisioterapia. Perfeito, né? Isso, exatamente, né? O profissional fisioterapeuta, ele se forma generalista, né? Ele tem condições, né, de entregar o seu serviço com qualidade, né? Independente, vamos dizer assim, da condição que a pessoa for procurar. Mas é claro, vamos dizer que no mercado, no mundo do trabalho, é importante buscar especializações, buscar realmente ser um expert em determinados assuntos. E a fisioterapia tem dezenas de especialidades reconhecidas pelo COFITO, que é o órgão representativo nacional, né? E que o fisioterapeuta pode seguir de acordo com as suas afinidades, né? Então, nós temos especializações em fisioterapia traumato-ortopédica, em fisioterapia respiratória, em fisioterapia cardiovascular, pediátrica, na parte oncológica, dermatofuncional,
funcional, e aqui Isso. a gente vai passar um bom tempo falando, vamos assim, dessas especialidades, né? Mas a profissão, os profissionais, eles são formados, eles são orientados nesse sentido, eles têm a capacitação para ser profissional de primeira consulta. Então, por exemplo, você que estiver sentindo uma dor lombar, uma dor no ombro, então está com algum problema respiratório, você pode procurar um fisioterapeuta, que ele vai fazer a avaliação e vai fazer as recomendações, os procedimentos necessários e, se precisar, encaminhar, vamos sim, para alguns colegas da mesma área ou então até de áreas afins, né? Então, isso é uma curiosidade, nem todo mundo sabe, Não né? Você, sabe, né? Eu estou trazendo aqui essa novidade, que não é tão novidade assim, mas né? é bom a gente expandir esse tipo de informação. Porque isso aí Gasta até... tempo, professor. Já ia, você né? leu meus pensamentos agora. Tá? Você torce o pé, aí não, vou lá no ortopedista, e o problema vai se agravando, se agravando. Olha, né? você leu os pensamentos aqui agora. A gente não combinou, viu, Nessa? Não, nada combinado. Nada combinado. Porque é justamente isso. Você torce o seu tornozelo e de repente está lá o tornozelo inchado, né, com muita dor. Se você for primeiro, claro que dependendo da situação, por exemplo, torcer o tornozelo e provavelmente tem uma fratura, realmente tem gente que tem que ir para uma unidade avançada, que é um hospital, um ortopedista, um raio-x, para identificar alguma gravidade. Mas de repente foi aquele entorse de tornozelo em que você ainda consegue andar, mas está sentindo alguma dor, inchaço, não foi tão severo, tão grave, você pode procurar um fisioterapeuta, certo? Que a gente tem, vamos sim, os recursos, né, e as habilidades necessárias, as competências necessárias para entregar um serviço para melhorar essa situação. Perfeito. Porque se de repente você não conhece isso, como você falou, vai demorar até chegar para o fisioterapeuta. E em situações de saúde, quanto mais tempo a gente passa, né, pode trazer alguns resultados realmente um pouco desagradáveis. Né? Professor Paulo Henrique, eu lembro bem, assim, eu passei recentemente por um processo de fazer fisioterapia. Exato. E o grande questionamento, creio que não só meu, mas de quem se submete, porque demora, às vezes é um tratamento longo. Nessa mudança, nesses 20 anos, não teve como... Alterou, com certeza, com certeza. Isso também, vamos assim, não só você, mas como muita gente ainda tem essa ideia, até de pessoas que não precisaram de fisioterapia até agora, às vezes tem essa ideia na cabeça, eu não vou fazer porque eu vou passar... sessões, ainda tem um termo sessões, né, que não é o termo mais apropriado. Não, agora é os atendimentos, né? Atendimentos de fisioterapia ou consulta fisioterapêutica, né? Então, muita gente acha, vixe, eu vou ter que fazer fisioterapia agora, pronto, é uma coisa sem fim. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. É claro que, infelizmente, né, ainda temos algumas circunstâncias, algum contexto que exige né, um tratamento prolongado, mas nem pela própria profissão em si, mas por um cenário, né, por outros fatores correlatos. Mas, hoje em dia, realmente a fisioterapia está cada vez mais resolutiva, assertiva e trazendo resultados rápidos. Né? Então, se você procurar, vamos assim, um atendimento de fisioterapia especializada, muito provavelmente os resultados vão vir num tempo realmente bem satisfatório. Então, agora, claro, que isso eu estou fazendo geral, porque depende do tipo de paciente, da condição que ele se encontra, da onde, o local e o contexto do local, certo? Mas, no geral, o tratamento de fisioterapia ele não é tão demorado quanto se imagina, né? Mas é importante buscar realmente os profissionais especializados, profissionais realmente que são mais respaldados nesse sentido, né? Bem interessante. Professor, o senhor falou aqui no início da nossa conversa na questão da pandemia, mas a gente vai falar da importância da fisioterapia nesse momento, no próximo bloco. Tá certo, combinado. Mais volta já. Beleza. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também.
Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. De volta aqui, conversando com o professor e fisioterapeuta Paulo Henrique, tomando aqui o nosso café, né, professor? Isso, com certeza, maravilhoso. Aliás, professor, eu sempre encontro telespectadores aqui do Viver Mais e questionam, não tem café naquelas xícaras, vocês só fazem... Mas mentirinha. Então, tem, pronto, tá aqui, viu? meu convidado está falando, tem café, Tem sim. café e eu tô aqui para não tomar logo ele todo de uma vez, tão gostoso Mas que tem tá. bis, tem ali. Olha só. Café aqui no Café Santa Clara Pronto, não maravilha, falta. local maravilhoso. Lembrando que já está em pleno funcionamento, ficamos Isso. 2 anos ausentes, mas já está aqui, Perfeito. cafezinho quente maravilhoso. Maravilha. E já que a gente está falando em pandemia, né, professor Paulo Henrique, o fisioterapeuta, a gente viu muito o envolvimento da saúde, do enfermeiro, do médico, mas o fisioterapeuta faz e fez a diferença. Exatamente. Porque tem o fisioterapeuta especialista em... Exato, na parte respiratória e na parte Respiratória. cardiovascular. Né? Aham. É excelente. Realmente, dentro dessa pandemia, né, realmente trouxe muitos desafios para todos os profissionais de saúde, né? A equipe interprofissional. E realmente esse espírito de equipe, esse trabalho coletivo é que fez realmente a diferença nesse contexto aqui, vamos dizer, da Covid, né, aqui no nosso país e também no mundo todo. Mas realmente, não, claro, dizendo, vamos dizer, ressaltar, mas a gente tem que enfatizar que o profissional fisioterapeuta realmente desempenhou, ele foi redescoberto, digamos assim. Exatamente. Né? Porque algumas pessoas não conheciam, não que ele sabiam do tinha papel do fisioterapeuta. nessa área, né? Alguns colegas profissionais de outras áreas, né, vamos dizer, de outras profissões, realmente foi um momento em que se aproximaram e puderam ver realmente o potencial da fisioterapia e principalmente de trabalhar em conjunto, né, em equipe. Né? Então, realmente, os fisioterapeutas especialistas em fisioterapia respiratória, em cardiovascular e também os fisioterapeutas que trabalham em domicílios, né, e que têm também uma expertise em exercícios, né, eles foram bastante requisitados nessa pandemia, né, porque a Covid, né, ela é uma doença sistêmica, ela não afeta apenas, vamos dizer, os pulmões, mas o corpo como um todo e traz algumas consequências na função, no condicionamento das pessoas, né? E a fisioterapia, através, vamos assim, de recursos, de exercícios, de técnicas manuais, das habilidades em relação ao manuseio da ventilação mecânica, né, que alguns pacientes tinham que ser submetidos, e também de uma tecnologia que surgiu na pandemia, que a Unifor colaborou, inclusive a fisioterapia da Unifor também colaborou, que é o capacete Elmo, não sei se você já ouviu falar, claro, que foi salvou muitas gente, vidas, muitas né? vidas. Porque propiciou, né, esse capacete Elmo de evitar que o paciente fosse para a ventilação mecânica, que apesar de ser um recurso terapêutico, mas pode causar, vamos dizer, alguns danos, né, no paciente. E o fisioterapeuta controla esse contexto, né? E o capacete Elmo é uma tecnologia que surgiu, né, de uma forma colaborativa, com a Unifor participando, a fisioterapia participando também na Unifor, com algumas egressas, né, e fez a diferença realmente nesse contexto. E lá na universidade, nós também, lançamos no semestre passado, já para atender a essa demanda dos pacientes que tiveram Covid, né, e ficaram com algumas consequências, né, algumas sequelas, algumas restrições, existe o serviço de reabilitação pós-Covid lá no NAMI, na Unifor, no setor de fisioterapia, que é um trabalho através de professores e acadêmicos treinados realmente para essa atividade e também interprofissional, com profissionais da psicologia, da medicina, da nutrição, porque precisa desse trabalho realmente, em conjunto, pós-pandemia. E né? Interessante, eu não sei se é ainda, mas é um atendimento gratuito, não é? Exatamente. Lá no NAMI, né, um atendimento vinculado, ao Sistema Único de Saúde, gratuito. A gente já tem um agendamento, uma agenda realmente bem cheia, né? E é um compromisso, né? Não apenas do curso, né, da universidade, mas é um compromisso realmente social da gente entregar, né, para as pessoas que não têm, de repente, um acesso, né, a uma fisioterapia especializada, essa oportunidade de se recuperar. E a gente desenvolveu outras, né, formas de atender, essa população. Perfeito. E no caso, professor, já que a gente está falando do curso de fisioterapia, quem está despertando ainda para essa vocação, para essa área,
quanto tempo dura o curso? Perfeito, perfeito. O curso de fisioterapia, ele dura 5 anos, né? Ele é 5 consolidado anos. em 10 semestres, né? Que são, no total, são 5 anos, e distribuído em ciclos, né? Os ciclos mais de ciências básicas e depois da parte de habilidades básicas também da fisioterapia, entra na parte dos estágios assistidos e dos estágios supervisionados, que é a parte final do curso, né? Então, é um nível de complexidade e o fisioterapeuta sai formado com excelência, né? Com várias habilidades e competências em diversas áreas, não apenas da fisioterapia, mas em tecnologia, em gestão, em habilidades, vamos dizer, sociais também, ou seja, tudo o que é necessário para suprir as competências de vida, né, do profissional contemporâneo, né? Então, é um curso realmente, vamos assim, que é gratificante, né? É interessante também, né? Eu lembrei aqui que para quem tem interesse, né, quem se identifica com a fisioterapia, né, que gosta de lidar com pessoas, que gosta do movimento, né? Então, provavelmente, se você tem essa identificação, você provavelmente vai gostar da fisioterapia. E é uma profissão para quem se forma, né? Para quem conclui o curso, né? É interessante, entra no mercado de trabalho e não precisa de um investimento tão alto para começar a atender. Porque às né? vezes pensar, eu vou ter que comprar aparelhos, vou ter que montar... Não, professor, hoje Isso, está claro, mais simples. está mais simples. Por né? quê? Porque a depender, evidentemente, né, a gente está falando aqui de uma forma geral, mas a depender da especialidade, né, basicamente você pode ter o seu consultório com a maca e alguns equipamentos ou acessórios, e aí reflete um investimento inicial não tão alto comparado com outras carreiras, outras profissões que precisa, né, de um aparato tecnológico maior, né? Então isso já dá uma certa segurança, né, junto com o planejamento que a gente ajuda os nossos alunos, né, no planejamento também de carreira, a entrar no mercado de trabalho mais seguro, mais confiante e ter um retorno realmente bem mais interessante, né, em relação a isso. Professor, pelo que o senhor coloca, a fisioterapia é importante desde que a gente nasce. Exato. E principalmente deve ter um peso mais relevante na longevidade. A gente vai falar disso no próximo bloco. Perfeito. Combinado? Até lá. Combinado. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Voltando aqui com o Viver Mais. O café tá frio, professor? Não, Acabou. tá ótimo, tá acabando, eu quero mais. A gente aqui já na reta final do Viver Mais, conversando Maravilha. com o professor, coordenador do curso de fisioterapia da Universidade de Fortaleza. E, professor, quando um bebê nasce com alguma sequela e tudo, imediatamente, né, vai para a fisioterapia. No envelhecimento, a gente percebe também a necessidade de um fisioterapeuta. Isso. Tem também uma especialidade na área da geriatria, do fisioterapeuta voltado para esse público? Tem sim, é uma especialidade, né, que realmente tem um mercado muito grande, porque a nossa população está envelhecendo. Estamos envelhecendo e, de certa forma, ainda não estamos preparados, desde o ponto, vamos dizer, mais de acessibilidade, como também, vamos dizer, de suporte, né, de política de saúde e também de suporte profissional para essa demanda, né? Inclusive tem, né, a chamada população 50+, né, que é uma população, né, uma parcela, vamos dizer, de um público, né, que está cada vez mais crescendo. Né? E ativo, E ativo, né? Porque a gente tem, às vezes, imagina que o idoso
é muito frágil, né? Ficar Isso, paradinho. isso não de certa forma, um estereótipo, né? Que está caindo por terra, vamos assim, ao longo dos anos. Mas, claro, existem aqueles idosos, né? Que de repente podem ter uma maior fragilidade, uma maior vulnerabilidade, né? Mas há uma tendência, né, de certa forma, cada vez mais os idosos se cuidarem, mas eles vão precisar de um suporte realmente de saúde, né? Até porque a queda, né, professor, desculpa Isso, interromper, não. é muito comum nessa Exato. fase. Aí entra o papel do fisioterapeuta para não deixar que esse idoso fique inválido numa cama, né? Porque é até interessante você ter falado, né? Porque por mais que o idoso seja ativo, né? Está acontecendo um processo de envelhecimento, né? Vamos assim, as nossas funções, a força muscular, o nosso tempo de resposta, ele vai diminuindo um pouco, né? Então isso pode aumentar um pouco mais os riscos de quedas, né? Ou de alguns acidentes, mas é interessante a gente não colocar também tanto medo, né? Nos nossos idosos, né? E principalmente os mais ativos. Mas é conversar, dialogar, né? Passar por uma avaliação de um funcional com um fisioterapeuta para identificar se tem algum desequilíbrio muscular importante que precisa realmente de um processo de intervenção mais direto, né? E principalmente, né, fazer ser um idoso ativo, né? Ser um idoso que participe de atividades não apenas físicas, mas também sociais, lúdicas, né? Que é importante nesse ciclo de vida, né? A gente trabalhar cada vez mais a qualidade. Professor Paulo Henrique, então o idoso ele não deve procurar o fisioterapeuta só quando cai, quando está com dor na coluna, porque geralmente está associado a isso. Exato. Né? Então o fisioterapeuta ele pode fazer uma prevenção para evitar a queda, essa disfunção da musculatura? Isso é possível. Olha, foi excelente a sua observação, né? Que realmente, às vezes, até um certo hábito, né, das pessoas de só procurar algum tipo de suporte, né, quando a gente já está sentindo algo, ou então é quando, eu vou fechar a porta quando o ladrão assaltou, vou né? botar a coisa colocar elétrica, isso, câmera. né, quando acontece um assalto, né? Mas isso aí vamos assim, um hábito, um costume, uma cultura, né? Mas é importantíssimo. Existe, o fisioterapeuta dispõe de ferramentas, de tecnologia para avaliar um idoso ou então um adulto, né? Porque a gente não deve se preocupar com o envelhecimento só quando tivermos 60 anos. Não. Né? Eu já estou preocupado, né? Eu já estou com meus preocupado que eu digo nem tanto, mas eu estou me cuidando, né? Claro. 44, depois dos né? 40 tem depois que ver dos a bula, 40, né? A gente já está mais para lá do que para cá, mas a gente se cuida e os profissionais fisioterapeutas têm ferramentas, estratégias e tecnologia para identificar, mesmo que o paciente esteja, ou o cliente esteja assintomático, ou seja, sem queixas, mas a gente tem como detectar, né, alguns tipos, sim, de alterações ou disfunções e já interferir de uma forma precoce. Então é muito melhor você, realmente, isso aí é clássico, é uma frase feita, né, prevenir do que remediar, né? E tem também uma pesquisa recente que mostra que a cada 3 pessoas do planeta, né, uma vai precisar do serviço de reabilitação e que foi até catalisada aí pela pandemia, né, em qualquer ciclo de vidas, desde crianças até adultos e idosos, né? Então imagina o tanto de gente que vai precisar de um fisioterapeuta, né, muito em breve. Mas claro que a gente sempre vai proporcionar experiências, né, positivas, apesar de repente você chegar com alguma dor ou com alguma disfunção, mas os fisioterapeutas eles são capacitados para proporcionar experiências positivas, experiências realmente, vamos dizer, que vão fazer a diferença na saúde das pessoas. Professor, para a gente concluir, algumas pessoas ainda acham que a fisioterapia e a terapia ocupacional é a mesma coisa, mas tem diferença, Tem né? diferença, sim, né? São profissões, né, irmãs, inclusive o conselho, né, conjunto, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mas enquanto a fisioterapia, né, ela vai abordar a ciência relacionada ao movimento e as condições clínicas que vão impactar esse movimento, o terapeuta ocupacional ele vai abordar mais as atividades de vida diária, né, e as questões relacionadas a esses processos, né? Então são profissões que se complementam, né, que ajudam mutuamente, né? Então, por exemplo, o fisioterapeuta ele vai
recuperar a função, né, de um movimento, de uma articulação, ou então da coluna, e o terapeuta ocupacional vai adaptar as atividades de vida diária dessa pessoa para que ela volte a uma rotina realmente mais satisfatória, né? Então elas se complementam. Professor, infelizmente nosso o café acabou, a conversa acabou. O senhor está nas redes sociais? Pronto, eu estou, vamos ensinar meu Instagram particular, e também você pode seguir, vamos sim, @uniforcomunica, né? Sim. Que é, vamos sim, o Instagram institucional, e também o @ca.fisiunifor, que é o Instagram, vamos sim, do nosso Centro Acadêmico de Curso de Fisioterapia, para você conhecer um pouquinho mais sobre lá. Maravilha. Tá, nós também estamos, professor, Viver Mais está nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Aliás, terminou aqui a minha conversa com o professor Paulo Henrique. Você vai lá no nosso canal, compartilha, assiste de novo, para tirar mais dúvidas e aprender. E pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram, e a gente também está no Facebook. A gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Professor, uma alegria e um aprendizado. Um brinde novamente à vida. Muitíssimo obrigado. Muita saúde. Para todos nós. Um abraço, pessoal. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Tchau, tchau. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.